no Drive, eu fiz assim concurso de ciências contábeis e funcionou bem. Nessa pasta no Drive, eu gravo todas as aulas e eu envio para vocês pelo Moodle o link da pasta. Então, não preciso disponibilizar no YouTube, né? Ter todo aquele trabalho de colocar o vídeo lá que demora, né? Eu envio direto o link da pasta no Drive e vocês acessam. Então, só falta, as outras aulas estão todas no YouTube, o que falta só é aquela aula que eu finalizei a psicanálise e comecei o behaviorismo e essa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, é o capítulo 3, como eu disse, do livro da Bock. Behaviorismo é o estudo do comportamento. Inclusive, a palavra inglesa behavior significa comportamento, e o comportamento entendido como a interação indivíduo-ambiente. É a unidade básica de descrição e o ponto de partida para uma ciência do comportamento. Então, o comportamento é entendido para o behaviorismo, como eu disse, né, como a interação do indivíduo com o ambiente. O termo behaviorismo foi inaugurado pelo Watson em 1913, quando ele publicou um artigo que se intitulava Psicologia como os behavioristas a veem. Então, toda vez que vocês ouvirem esses termos, behaviorismo, comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento, sempre esses termos são utilizados para se referir à mesma abordagem que é o behaviorismo. Então, como eu disse, o behaviorismo ofereceu para a psicologia um objeto observável, mensurável, ou seja, né, poderia ser registrado, calculado, os experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos, em laboratórios de diferentes partes do mundo. Então, essa abordagem possibilitou à psicologia se enquadrar nos moldes da ciência moderna. Né? O objetivo, então, era romper definitivamente com aquela tradição filosófica da psicologia, porque a gente viu isso quando a gente estudou a história da psicologia, foi o nosso segundo capítulo, eu acho que nós estudamos, a gente viu que o interesse pela dimensão psicológica nasceu entre os gregos, tanto que a palavra psique, que dá origem à psicologia, é uma palavra grega que significa alma. Então, psicologia é o estudo da alma. Então, o interesse pela alma humana, pelos aspectos psicológicos, pela personalidade, se dá lá entre os gregos. Mas, no século XIX, há uma tentativa de distanciar a psicologia da filosofia. Porque a filosofia era criticada, uma vez que aquilo que ela produzia de conhecimento não era pautado em experimentos, num método rigoroso. Então, quando o behaviorismo escolhe um objeto, que é o comportamento humano, atribui esse objeto como objeto da psicologia, ele aproxima, então, a psicologia da ciência moderna e afasta a psicologia, o objetivo era esse, ao menos, né? Afasta a psicologia da filosofia. Ficou claro isso? Deixa eu voltar aqui. O que vocês estão me respondendo? Legal. Qualquer dúvida, vão perguntando. Bom, hoje, né, não se entende o comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas sim como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Então, como eu disse, a definição de comportamento que o behaviorismo produz, constrói, essa definição que vai entender um comportamento como resultado da interação entre aquilo que a pessoa faz e o ambiente, análise do ambiente, ou seja, do lugar onde esse fazer acontece. O que esse ambiente, ele oferece em termos de estimulações, e a partir disso, então, a gente vai entender, compreender o comportamento do sujeito.
Portanto, o behaviorismo dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, suas respostas, e o ambiente, as estimulações. Então, existe uma fórmula clássica utilizada no behaviorismo, que representa R, uma flechinha S, que é resposta, ou seja, aquilo que o sujeito faz, na relação com o S, que é de estímulos, né? Da palavra estímulo em inglês, daquilo que o ambiente estimula. Então, é só considerando essas duas unidades de análise em interação que a gente pode compreender o comportamento. Então, nós temos os estímulos, como eu disse, que são as variáveis, aquilo que o ambiente, né, as variáveis ambientais, que interagem com o sujeito, e a resposta, o que o sujeito faz. Então, aqui nós temos um estímulo, e aqui nós temos, então, uma resposta. Qual que é o estímulo dessa figura? Peraí, deixa eu só aceitar alguém que está tentando. Bem-vinda. Acho que é a Cauane, né, que entrou. Essa figura, então. Qual que é o estímulo ambiental? O barulho. E qual que é a resposta? Ou seja, a reação da pessoa, né? O grito, o susto, enfim. O susto, o grito por si só, é uma reação, é uma resposta, mas ela só vai ser entendida enquanto um comportamento a ser observado e analisado na relação com o que o ambiente oferece, porque o grito por si só não faz sentido nenhum. Então, as unidades de análise do behaviorismo é o estímulo e a resposta. O estímulo seria um evento anterior, uma parte ou mudança de uma parte do ambiente, ou seja, aquilo que acontece no ambiente que vai dar origem a uma resposta. E a resposta, uma parte ou mudança em uma parte do comportamento. O estímulo não pode ser definido independentemente de uma resposta. Estímulos são eventos no mundo, respostas são instâncias do comportamento. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, a gente só entende o estímulo a partir da resposta e a resposta a partir do estímulo, porque a gente só vai saber o que aquele estímulo produz em termos de resposta se a gente analisar a resposta decorrente desse estímulo. E a gente só vai entender o comportamento se analisar o estímulo que o precedeu. Por isso que a análise desses dois elementos é que possibilita ao behaviorismo compreender o comportamento. Quando eu amplio assim a visualização, não atrapalha vocês a verem os slides, né? Não, fica de boa, professora. Beleza. Bom, então qual que é a razão do behaviorismo ter adotado esses dois termos, estímulo e resposta, no início do desenvolvimento teórico e a manutenção dessa nomenclatura até hoje? A razão metodológica: os analistas experimentais do comportamento tomaram como modo preferencial de investigação um método experimental e analítico, e esse método experimental e analítico, que era um método da ciência moderna, que estava se estabelecendo em diferentes áreas do conhecimento, ele tinha uma necessidade de dividir o objeto de investigação para justamente investigá-lo, né, chegando à unidade de análise. Então, o comportamento dividido em estímulo e resposta é um método experimental e analítico adotado pela ciência moderna e que o behaviorismo vai adotar também. A razão histórica refere-se aos termos escolhidos e popularizados que foram mantidos posteriormente por outros estudiosos do comportamento, devido ao seu uso generalizado, né? Então,
tem a razão metodológica e tem o fato de que essa utilização se expandiu tanto, foi tão generalizada, que os estudiosos decidiram manter esses termos. Então, a gente vai agora para a análise experimental do comportamento, né? O mais importante dos behavioristas que sucederam Watson foi o primeiro que criou o termo, né, que deu início aí às investigações. Foi o Skinner, que é a figura aqui, né, essa imagem, a imagem do Skinner. O Skinner foi um importante psicólogo do comportamento, um analista do comportamento, produziu muito material teórico, morreu em 1990, não faz tanto tempo assim, então é até recente aquilo que o Skinner produziu. O behaviorismo do Skinner tem influenciado muitos psicólogos americanos e de vários países onde a psicologia americana tem grande penetração, como o Brasil. Então, o Skinner foi um norte-americano que produziu, ampliou os conhecimentos sobre o behaviorismo, análise do comportamento, tanto que essa abordagem é muito forte, muito presente nos Estados Unidos, e também influencia os países, né, nos quais o que os Estados Unidos produz acaba influenciando, como o Brasil. Esta linha de estudo ficou conhecida por behaviorismo radical, termo cunhado pelo próprio Skinner em 1945, para designar uma filosofia da ciência do comportamento, que ele se propôs a defender por meio da análise experimental do comportamento. Então, o Skinner, embora ele dê o nome de behaviorismo radical a uma filosofia, a filosofia de uma ciência do comportamento, é uma filosofia que ele vai propor construir e defender com base na análise experimental do comportamento. O que significa isso? A realização de experimentos. Então, o marco desse conhecimento produzido pelo Skinner é a realização de experimentos em laboratório. Então, a gente vai ver que, inicialmente, esses experimentos começaram com animais e depois se estenderam ao comportamento dos próprios seres humanos. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Oi? Tem uma dúvida. Como era esse experimento? O que se tratava? Como fazer? Eu vou falar deles agora, só um pouquinho. Sim. Beleza. Tá. Então, antes de falar dos experimentos propriamente ditos, a gente precisa entender a diferença entre dois tipos de comportamento que os behavioristas vão compreender. Eles vão dividir o comportamento em dois tipos de comportamento. Os comportamentos reflexos ou respondentes e os comportamentos operantes. Qual que é a diferença deles? O comportamento reflexo ou respondente, ele é produzido sem a intenção ativa, autônoma do sujeito. É uma resposta que o organismo dá a alguma estimulação ou diante de alguma estimulação, sem necessariamente, ou ainda, né, sem não. Na ausência de uma intenção do sujeito. Por exemplo, quando a gente chora descascando cebola. A gente não quer chorar, às vezes a gente, inclusive, segura, né? Aquela ardência, tenta limpar os olhos, enfim, para não chorar. Mas a gente não tem controle sobre isso, porque existe um estímulo que vai eliciar esse comportamento reflexo, respondente, uma resposta, sem que a gente tenha controle. A contração da pupila diante da luz. Né? Então, você incide uma luz, os médicos fazem isso quando eles querem avaliar, né, os sinais do sujeito, coloca lá uma luz nos olhos para verificar se a pupila contrai.
essa é uma reação, um comportamento reflexo ou respondente que a gente não tem controle. Mesma coisa bater, né, no joelho, aqui no meio do joelho, a perna levanta, o arrepio, né, que dá quando a gente sente frio, enfim, uma série de comportamentos que eles são simplesmente reflexos ou que respondem às estimulações ambientais sem o nosso controle. Já o comportamento operante é aquele no qual nós operamos sobre o ambiente, ou seja, intencionalmente a gente age para transformar o ambiente, tá? Então, o comportamento reflexo respondente é uma resposta não voluntária do organismo, e dentre os comportamentos reflexos, existem os incondicionados, que são interações estímulo-resposta, ambiente-sujeito, incondicionadas, nas quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam certas respostas do organismo, independente da aprendizagem. Então, a gente não aprendeu a dilatar, a contrair a pupila diante da luz e nem dilatar a pupila diante de ambientes escuros. Esse comportamento, ele é um comportamento reflexo incondicionado, porque ele é independente do aprendizado. A gente não aprendeu a chorar diante da substância que a cebola libera, né? A gente não aprende isso. A gente vai cortar a cebola um dia, os olhos ardem e a gente chora. A gente não aprendeu a arrepiar a pele quando está com frio. São respostas, então, que o nosso organismo já apresenta, né? São respostas instintivas, já estão presentes aí no nosso repertório de comportamentos. Contudo, e aí aqui ele cita alguns exemplos, né? Pupilas, contração das pupilas quando uma luz forte incide, a salivação provocada por uma gota de limão quando colocada na ponta da língua, o arrepio da pele diante do frio, né? Vários comportamentos que eu já disse aqui. Então, esses comportamentos que não foram aprendidos são os reflexos incondicionados. Contudo, os experimentos realizados em laboratório pelos analistas do comportamento perceberam que tem como condicionar comportamentos reflexos. Deixa eu permitir aqui o ingresso. O meio pode ser, o meio, ele é o lugar onde os estímulos estão presentes, Fernanda. Então, o ambiente, os estímulos ambientais, né? O meio é o ambiente no qual a gente está inserido. E esse ambiente, ele vai apresentar os estímulos que vão eliciar, ou seja, dar origem aos nossos comportamentos. Então, no meio é que estão presentes os estímulos. Ficou claro? Ficou sim, Pro. Beleza. Então, qual que foi o experimento? Né? O Pavlov, ele não é citado aqui, mas ele que desenvolveu esse experimento com o cachorro. O que o Pavlov fez? Ele pega um cachorro faminto e apresenta um prato de comida para o cachorro. O que acontece imediatamente em termos de comportamento reflexo nesse cachorro diante da estimulação ambiental que é o alimento? O cachorro começa a salivar. E aí o Pavlov, de novo, apresenta a comida, o cachorro saliva. Nada de novo nisso, né? Quando a gente está com muita fome e vê algum alimento, nem que seja por uma imagem, ou mesmo pensa num alimento, a gente já começa a salivar. Então, esse é um comportamento reflexo. Incondicionado, ou seja, ninguém precisa ensinar o cachorro a salivar diante da comida. A comida é o estímulo eliciador. Contudo, o que o Pavlov começa a fazer? Ele apresenta a comida e, na sequência, ele toca um sino. Apresenta a comida,
toca o sino. Apresenta comida, toca o sino. E repete esse emparelhamento de estímulos, porque o sininho, o que ele é nesse caso aqui? Um estímulo neutro. Ele não vai dar origem, inicialmente, à salivação. O máximo que ele vai gerar é um desconforto no cachorro por causa se for muito alto, por causa do barulho. Então, existe um estímulo eliciador nesse experimento. Qual que é o estímulo eliciador da salivação? A comida. E um estímulo neutro, que vai ser emparelhado aí nessa apresentação, que é a campainha. Aí ele mostra a comida, toca o sininho. Mostra a comida, toca o sininho. Depois de vários emparelhamentos, ele não apresenta mais a comida e só toca o sino. O sino se torna suficiente para gerar o comportamento reflexo. Então, a gente aprende também, nosso comportamento reflexo, ele pode ser aprendido diante de estímulos que seriam neutros, mas que, a partir do emparelhamento dele com o estímulo eliciador, o nosso comportamento passa a ser apresentado, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, uma mãe que, quando vai amamentar o filho, canta uma música de niná, sei lá, né? Uma música ali. Depois de fazer isso várias vezes, provavelmente só o ouvir a música depois já vai ser suficiente para estimular a salivação da criança ou a fome da criança, enfim, né? Algo que não é da ordem da nossa autonomia, que a gente não tem controle, mas que pode ser aprendido por esse emparelhamento. Então, esse foi um experimento que o Pavlov fez em laboratório, utilizando o quê? Um cão. E aí ele registrou lá quantas vezes precisou apresentar a comida e a campainha para só a campainha ser suficiente para produzir o comportamento reflexo de salivação. Então, o comportamento reflexo condicionado, ele ocorre quando tais estímulos são temporalmente pareados com estímulos eliciadores. Em certas condições, eles podem eliciar as respostas semelhantes. As nossas novas interações chamamos também de reflexos, que agora são condicionados devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder a estímulos que antes não respondiam. Ficou claro o que é comportamento reflexo, o que é o comportamento reflexo, e que dentro do comportamento reflexo existe o respondente, existe o incondicionado e o condicionado? Sim, professora. Beleza. Se tiverem dúvidas, é só perguntar. E aqui, pessoal, nesse slide, tem um vídeo que eu acho que se eu tentar transmitir para vocês, vocês não vão assistir, não vão conseguir ver. Então, eu vou deixar, é um vídeo que vai falar um pouco do que a gente falou até agora, do que é o behaviorismo metodológico e radical, vai falar do comportamento reflexo, do comportamento operante. Então, são vídeos bem legais que ajudam a entender. Esse segundo vídeo aqui que está no slide vai falar só sobre o comportamento operante, porque é o comportamento operante, ou seja, o comportamento que o organismo realiza sobre o ambiente com o objetivo de transformar esse ambiente, que vai mais interessar ao behaviorismo. Então, o que é o comportamento operante? Ele inclui todos os movimentos de um organismo, dos quais se possa dizer que, em algum momento, tem efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente. Ele é voluntário, né, uma ação voluntária do sujeito, e vai se repetir quando as consequências do comportamento forem reforçadoras, ou seja, o organismo apresenta um comportamento. Eu tinha uma gatinha que, durante muito tempo, a gente deu comida para ela, ela estava com fome, ela começava a miar.
miar, miar, miar. Aí um dia ela subiu em cima da máquina de lavar. Aí a gente foi lá e colocou ração em cima da máquina. Aí, na outra vez, de novo, ela estava com fome, miou, 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 subiu em cima da máquina, a gente colocou a comida para ela em cima da máquina. Depois disso, ela sabia que se ela ficasse em cima da máquina, ou seja, o comportamento dela de subir em cima da máquina de lavar já era suficiente para a gente colocar a ração para ela. Então, o comportamento dela de subir na máquina quando ela estava com fome foi reforçado. Foi reforçado pelo quê? Pelo nosso estímulo de dar a comida para ela quando ela subia na máquina. Então, era uma gracinha, assim. Já não comia mais em nenhum outro lugar, só comia em cima da máquina de lavar roupa, e quando ela estava com fome, ela subia lá e ficava esperando. Aí a gente passava, via que ela estava lá em cima, sabia que ela queria comida e dava comida para ela. Então, esse comportamento, ele vai se repetir, o comportamento operante, quando as consequências forem reforçadoras. Tá? Neste caso de comportamento operante, o que propicia a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante, ou seja, o efeito, as consequências dessa ação. A satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito. Então, geralmente, a gente vai ter no nosso repertório comportamentos que foram reforçados porque quando nós o emitimos, alguma necessidade nossa foi satisfeita. Se ao emitir a gente não tiver a satisfação da nossa necessidade, a tendência é que o comportamento passe a não fazer mais parte do nosso repertório, das nossas ações. Então, se tem lá um comportamento, é interessante, o behaviorismo é muito utilizado nas escolas, e para pensar a educação de crianças. Então, se tem comportamentos nas crianças que são reprovados pelos pais, ou seja, que incomodam muito os pais, e a criança não para de se comportar dessa forma, o que isso significa? Significa que ela tem uma necessidade atendida quando ela se comporta dessa forma. Porque se ela não tivesse, ela iria parar de se comportar. Então, é preciso analisar, diante desse comportamento, como o ambiente responde. Se o ambiente vai responder de uma forma a satisfazer aquilo que o sujeito quer, precisa, a necessidade dele, a tendência é que o comportamento continue a ser emitido, realizado. Tranquilo? Tranquilo, professora. Vamos lá, né, como foi perguntado aí, como seria um experimento realizado, né, para entender o comportamento ou produzir esses conceitos teóricos. O Skinner, que é, então, esse psicólogo mais importante aí da análise do comportamento, depois do Watson, que construiu o behaviorismo radical, ele desenvolveu um instrumento específico para a realização de experimentos. E essa foto expressa esse instrumento que ele desenvolveu, que recebeu o nome de caixa de Skinner. Então, o que é esse dispositivo, a caixa de Skinner? É uma caixa de metal, né, com uma parede de vidro, para a gente poder observar o que acontece ali dentro com o animal que é inserido. Os experimentos geralmente eram realizados com ratos. Quando eu fiz psicologia, no primeiro ano de graduação, eu tinha uma disciplina que se chamava análise do comportamento. Então, ela era dividida numa parte teórica e numa parte prática. A parte prática, a gente ia para o laboratório, tinha lá uma caixa de Skinner para cada dupla, porque as turmas eram divididas em duplas, e a gente recebia um rato que tinha sido criado especificadamente para
para utilização no laboratório, então não era um rato, né, da natureza. E esse rato, ele seria, então, ele passaria, ficaria com a gente durante o ano todo, e a gente iria realizar os experimentos com esse ratinho. Cada dupla tinha o seu, inclusive eles reconheciam pelo cheiro, né? Se uma outra pessoa quisesse pegar o rato, talvez ele mordesse, né? A gente morria de medo. Eu poucas vezes peguei o rato, era mais a minha dupla que pegava, porque eu tinha medo do rato morder. Às vezes ele mordia. Mas quando ele se acostumava, né? E aí a gente era aprendido a inserir a mão fechada, para não, né? Você inserir a mão assim, primeiro ele sentia o seu cheiro, para depois você abrir a mão para poder pegar o ratinho, porque era a gente que tirava ele da gaiola que ele ficava e inseria ele na caixa de Skinner e depois tirava da caixa, colocava na gaiola quando o experimento terminasse. Então, inicialmente, qual era o experimento? O rato, ele era privado de água por 24 horas antes do experimento. E, né, quando o experimento começava, a gente inseria ele na caixa de Skinner. A caixa de Skinner tinha uma alavanca, que nessa foto mostra justamente o ratinho com a patinha em cima da alavanca, pressionando essa alavanca. Quando essa alavanca era pressionada, uma gota de água era servida para o ratinho e ele tomava água. Mas a primeira vez que o rato foi colocado na caixa de Skinner, ele não sabia que aquilo era, que era uma alavanca, ele não sabia, não continuou sem saber, né? Mas ele não sabia que se ele pressionasse ali, ele receberia água. Então, na hora que a gente colocava ele na caixa, ele iria explorar a caixa aleatoriamente. Ele ia andar, ele ia tentar subir pelas paredes, enfim, né? Ele estava explorando o ambiente. Em algum momento durante essa exploração, ele esbarrava na barrinha. Aí a gotinha vinha. Logo, e isso era muito rápido, não precisava de muitas vezes isso acontecer, ele percebia que pressionando a barra ele tinha água, ele estava com uma necessidade. Qual que era a necessidade dele? Ele estava com sede. Fazia 24 horas que ele não tomava água. E aí era uma gracinha, porque depois que a gente fazia isso, né, as primeiras vezes, a gente inseria ele na caixa, diretamente ele ia para a barra, pressionava a barra e começava a tomar água. Então, o que nós fizemos? Nós condicionamos um comportamento dele, ou seja, passou a fazer parte do repertório do rato pressionar a barra, porque diante da pressão da barra, o que ele recebia? As gotas de água, que eram os estímulos reforçadores daquele comportamento. Então, a partir disso, todas as vezes que a gente colocava o ratinho lá dentro da caixa, e que ele estivesse com sede, porque ele só apertava a barra enquanto ele estava com sede. Quando ele se saciava da sede, ele parava de pressionar. Então, tem que ter uma necessidade. E o ambiente precisa estimular. Se, né, não tivesse água ali, e na exploração dele ele tivesse pressionado a barra e não tivesse aparecido nada, ele não ia mais pressionar a barra. Porque, intencionalmente, porque não era mais, não era interessante para ele, não ofereceu aquilo que ele necessitava. Está achando, Camila? Eu também achava, viu? Quando eu estudei essa abordagem aqui, eu achava mais difícil. Acho até hoje, né? Não é à toa que eu escolhi a psicanálise, mas é mais concreta, né, mais objetiva, no sentido que a gente consegue ver ali, né, as coisas acontecendo diretamente no comportamento do animal. Então, quando eu fiz essa disciplina, a gente utilizava ainda o rato. Só que o que acontecia? Depois que a gente realizava todos os experimentos que tinha que realizar, a gente fazia experimento para reforçar comportamento, ou seja, para o ratinho apresentar, e fazia experimento para extinguir o comportamento do rato também, ou seja, teve um momento que a gente tirou do repertório dele o comportamento de pressionar a barra, e eu vou falar disso também, daqui um pouquinho, como, né, esse é o experimento de reforçar o comportamento de pressionar a barra.
Depois eu vou falar de como era o experimento para retirada desse comportamento. Quando a gente terminava, o rato não podia mais ser utilizado por outras duplas ou no ano subsequente, porque ele já tinha sido reforçado, né? Ele já tinha sido, o seu comportamento já tinha sido condicionado. Não ia funcionar mais com ele. Então, os ratos eram sacrificados. Então, a cada novo ano, tinha que ter lá um monte de ratinho para a gente poder aprender esses conceitos, né? Ver na prática, realizar experimentos para ver como esses conceitos, eles aconteciam na prática. Aí, a partir da luta, né, da Sociedade Protetora dos Animais, o direito pelos animais, que eu acho super válido, hoje não se realiza mais com os animais. Existem programas de computador e os alunos utilizam o programa. Né? E existem experimentos que podem ser utilizados também com pessoas, enfim, né? Mas não assim, de pressionar a barra, nem nada disso, outros tipos de comportamento. Então, hoje não tem mais a utilização de bichinhos. Então, comportamento operante. Este comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira: R uma resposta e S um estímulo, em que a resposta pressionar a barra e o estímulo reforçador a água, que tanto interessa ao organismo. Então, a flecha significa A. Então, a resposta, que é o comportamento de pressionar a barra, leva ao quê? Ao estímulo reforçador, que é a água. Esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo estímulo foi mantido da relação RS, né? Estímulo-resposta do comportamento respondente, para designar-lhe a responsabilidade pela ação, apesar de ela ocorrer após a manifestação do comportamento. Então, no comportamento respondente, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem um estímulo e depois a gente tem a resposta. Né? Pensando lá na dilatação, na contração da pupila. Primeiro, a gente tem um estímulo, uma luz alta que incide sobre a pupila, e depois nós temos o comportamento reflexo de contração da pupila. No caso do comportamento operante, a gente primeiro tem a resposta e depois o estímulo reforçador. Primeiro a gente age e depois o ambiente reforça ou não o nosso comportamento. Oferece ou não o estímulo, aquilo que a gente deseja. No caso do rato, primeiro ele pressionava a barra e depois ele tinha água. Aqui eu coloquei uma imagem, desculpa, pessoal, de um garotinho ligando o rádio. Então, qual que é o comportamento? Pressionar o botão de liga do rádio. E qual vai ser o estímulo? A música. Então, depois, né, você dá lá um rádio para uma criança muito pequena, que nunca ligou um rádio, ela vai explorar aquele objeto. Em algum momento, ela vai tocar o dedinho no botão que faz barulho, né, que liga o rádio e que vai passar a emitir som. A partir desse momento, ela recebe, se ela quer ouvir a música, se é algo interessante para ela vai passar o quê? Sempre que ela pegar o rádio, ela vai direto apertar o botão do rádio para ligar. Ou desligar também, né? Ela aprende que, a partir da consequência do comportamento dela, existe um estímulo reforçador. Ou é o som, ou é o silêncio. Vai depender de qual é a necessidade que a criança tem. E é isso que a gente faz até hoje. A gente quer ouvir música, a gente liga. A gente não quer mais ouvir música, a gente desliga o rádio. Então, qual que é o estímulo que a gente quer quando não gosta mais da música, ou não quer ouvir barulho? É o silêncio. Então, a gente vai se comportar desligando o rádio, desligando a TV, para ter como reforçador o quê? O silêncio. Então, tudo que nós fazemos em termos de ação sobre o mundo tem essa premissa como base. A gente agiu em algum momento e recebeu do ambiente um estímulo reforçador.
E aí o nosso comportamento se manteve. Se a gente agiu e não foi reforçado, o comportamento não vai se manter no repertório da pessoa. Ok? Por exemplo, o meu comportamento aqui de perguntar, ok, né, qual que é a minha necessidade? Saber se vocês estão entendendo a matéria. Quando eu pergunto ok, vocês, um ou outro, geralmente me responde. Beleza, professora, eu não entendi. E aí o meu comportamento de perguntar se tá tudo bem, se tá ok, se mantém. Agora, se eu ficar ok, vocês nem tchum para mim, a tendência, mas isso vai demorar um pouco, porque já foi reforçado em outros momentos, vocês já disseram ok várias vezes. Outros alunos, em outros contextos de aula, dizem ok para mim. Então, vai demorar um pouco para esse comportamento deixar de fazer parte do meu repertório, ser extinto. Mas ele vai acontecer, essa extinção vai acontecer se, a partir de agora, todas as vezes que eu perguntar ok, ninguém me responder nada. Beleza. Ou seja, eu não recebo do ambiente o reforçador, o estímulo reforçador do meu comportamento, ou seja, aquele que vai satisfazer a minha necessidade. Qual que é a minha necessidade? Saber se vocês estão compreendendo a matéria. Beleza, professor, entendi. Obrigada. Isso se chama reforço positivo, que ele acabou de me dar, né? Reforçando o meu comportamento. Vamos lá. Então, o comportamento operante refere-se à interação sujeito-ambiente. Nessa interação, chama-se de relação fundamental a relação entre a ação do indivíduo, a emissão da resposta e as consequências das respostas que serão emitidas. É considerada fundamental porque o organismo se comporta emitindo esta ou aquela resposta. Sua ação produz uma alteração ambiental, uma consequência que, por sua vez, retroage sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de ocorrência daquele comportamento. Então, essa relação é fundamental entre o indivíduo, a emissão da resposta e as consequências, porque é a partir dessa relação que o comportamento vai ser emitido, né, a probabilidade de que ele seja emitido aumente ou diminua. Né, o meu comportamento de perguntar ok, se vocês responderem sim, né, responderem de alguma forma ao meu questionamento, a probabilidade é que em outros momentos eu continue perguntando ok. Agora, se não tiver uma consequência interessante para mim, a tendência é que esse comportamento não apareça mais. Assim, agimos ou operamos sobre o mundo em função das consequências criadas pela nossa ação. As consequências da resposta são as variáveis de controle mais relevantes. Olha só que interessante. Então, para a gente controlar um comportamento, o que a gente precisa compreender? As consequências da resposta. É a partir da alteração dessas consequências que a gente vai poder controlar comportamentos. E aí, por quê, né? A Camila disse que está um pouco perdida. A hora que você lê o texto, Camila, vai ficando mais claro, tá? Por que vocês estão... Pode perguntar, pode falar. Então, se essa ação ela for benéfica para mim, eu tenho a tendência de continuar. Não é a ação, não é a ação que vai ser benéfica ou não para você, é o estímulo que vai vir depois da sua ação.
Então a tendência é continuar, se o estímulo for agradável. Então, Agradável não, agradável é tipo, relativo, tá? aham, É satisfazendo uma necessidade sua. Porque tem criança, por exemplo, que chora e faz birra, e como consequência ela tem o quê? Ela apanha. A gente vai pensar isso é um reforçador? Bom, é agradável? Não é, não, mas de alguma forma satisfaz alguma necessidade da criança. Seja verdade. de chamar atenção, enfim, não sei, Agora que você tá? falou, né? Tipo, por que que a criança continua fazendo birra, sendo que ela vai apanhar depois, né? Porque provavelmente nem sempre ela apanhou. Uhum, Ou ainda, né, o ambiente foi reagindo de outras formas. Então, ela sabe, uma hora pode ser que ela apanhe, mas a maior parte das vezes ela consegue o que ela quer, entendi. entendeu? Aham, Então, as consequências, não dá para a gente dizer que é bom ou não para a pessoa, porque pode ser o uso de drogas, por exemplo, tem uma consequência. É boa para o sujeito? Porque aí a gente está atribuindo um juízo de valor, bom ou ruim. O fato é que atende a uma necessidade que o sujeito tem, de escapar do mundo, sei lá do que, de se sentir mais alegre, enfim, mais comunicativo, não sei. Mas atende uma necessidade da pessoa. Se faz bem para ela, aí já é outra história. Por isso que a gente tem que ter cuidado de usar bem ou mal para definir as consequências do nosso comportamento. Então, por que pensar vocês estão aprendendo isso, então, nessa disciplina? Vocês irão administrar empresas, organizações que possuem pessoas que trabalham nelas, pessoas que se comportam. Então, se vocês conseguirem entender por que, que as pessoas se comportam e fazer as alterações ambientais, ou seja, mudar os estímulos para que elas se comportem de outras formas, caso seja o desejo, né? Da... Exatamente, Fernanda, para vocês apresentarem os estímulos certos para os comportamentos que vocês desejam que o trabalhador apresente. Então, tem muita coisa, né? Tem a questão do salário propriamente dita, os planos de cargos e salários. Então, você tem lá, ó, o trabalhador que produz tanto, ou que faz cursos de pós-graduação, enfim, não sei o que investe na sua formação, ele vai ter um aumento salarial. Então, o dinheiro se torna ali o reforçador, o aumento direto do salário. Mas no cotidiano das pessoas existem muitas outros modos de reforçar comportamentos. Por isso que a análise do comportamento é interessante para a área de vocês, não só para a educação, é muito utilizada na educação, principalmente para trabalhar com crianças autistas, crianças com deficiência, porque aí você age direto no reforçamento ou não de determinados comportamentos. E aí você vai mudando, você vai tirando do repertório daquela criança os comportamentos que são considerados inadequados, né? E nas empresas também pode ser bem útil. Continuo, deu por hoje, como que tá aí o pique de vocês? Muita coisa? Continuamos, o problema é que a gente só vai se ver agora daqui a 15 dias, né? A impressão que eu tenho é que isso foge para vocês, assim, o que foi falado até agora. Mas dar tudo de uma vez também fica um pouco cansativo, né?
falar só do reforçamento aqui, os dois tipos de reforçamento, e aí a gente encerra. Bom, então, reforçamento, chamamos de reforço a toda consequência que, seguindo uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência dessa resposta. Aí nós temos dois tipos de reforçamento. O positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. Exemplo, a gota d'água para o rato após a pressão da barra. Então, a gota d'água era um reforçamento positivo. Isso que eu fiz, né, de perguntar para vocês, ok, vocês me dizerem, ok, professora, tudo certo, é um reforçamento positivo. Por quê? Altera a probabilidade, aumentando a probabilidade de que eu me comporte dessa forma, me comporte dessa forma em outros momentos. Então, são reforçadores positivos. Reforçamento negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o remove ou atenua. Professora, Oi? um exemplo desse reforçamento negativo seria o caso, sei lá, da criança que rói unha e a mãe bate na mão. Porque para Não, mostrar isso que é seria uma errado. punição. Assim. Não seria um reforçamento negativo. Vamos ver aqui, de novo, o conceito de reforçamento negativo. É todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta, que o remove ou atenua. Então, a resposta vai aumentar a resposta, por isso que não é um reforçamento negativo bater na mão da criança, porque o objetivo é diminuir a resposta da criança de roer a unha, certo? Sim. Nesse caso aqui do reforçamento negativo, você vai aumentar a resposta, mas dá a resposta que vai o quê? Eliminar o estímulo, remover o estímulo. Por exemplo, o ratinho, ele era colocado lá aí a gente mudou, né, o experimento. Como que mudava o experimento para agora trabalhar com reforçamento negativo? O reforçamento positivo era oferecer a gota de água depois da pressão da barra. Ele tinha sede, ele tinha essa necessidade de saciar a sede, ele pressionava a barra, o reforço positivo vinha, que era a gota d'água. Aí o rato deixou de ser privado de água. Ele era colocado lá na caixinha e ele não ia pressionar a barra, porque ele não estava com sede. Mas a gente queria que ele pressionasse a barra. Então, o que, que a gente fazia? A gente oferecia um estímulo aversivo para ele. Qual que era o estímulo aversivo? Ele recebia choques, pequenos choques, claro que nada violento, que machucasse, queimasse a pele dele, nada, mas era algo que causava um tipo de desconforto. Então, ele estava ali, explorando de novo a caixa, com aquele choquezinho ali embaixo. Aí, por essa exploração, ele pressionou a barra e o choque cessou. Então, todas as vezes que a gente colocava ele lá dentro que tinha um choquinho, ele ia pressionar a barra, ou seja, o comportamento de pressionar a barra dele aumentou. Aumentou para quê? Para tirar um estímulo negativo. Algo negativo no ambiente que ele não queria. Entendi. Obrigada. Que é a mesma coisa se a gente for pensar no barulho, né? Tem dias que a gente quer ouvir música alta. Então a gente vai lá, liga o rádio, aumenta o volume. Mas tem dia que a gente chega em determinados ambientes e que a gente não tá afim daquele barulho. A gente não quer ouvir aquele som alto. Então a gente vai lá e aperta o botão para desligar, para que aquele estímulo seja retirado do ambiente, porque aquele estímulo está incomodando, ele é um estímulo, é um reforço negativo. Negativo para o sujeito. Por isso que o sujeito vai aumentar a resposta para eliminar, para tirar esse estímulo do ambiente.
Entretanto, alguns eventos tendem a ser reforçadores para toda uma espécie, como, por exemplo, água, alimento e afeto. Esses são denominados reforços primários. Então, para toda a espécie, né, para todas as espécies, existem os reforçadores ambientais que são primários e que sempre vão levar a um aumento da resposta, da ação que vão mantê-los, né? Quando a gente está com fome, tem uma série de comportamentos que a gente vai emitir, desde ir até a cozinha, abrir, né, o armário, a geladeira. Por que ninguém está com fome e vai abrir a porta do banheiro? A gente vai nos ambientes em que tem comida. A gente vai emitir comportamentos que vão nos proporcionar acessar a comida, se alimentar, porque a gente está com fome, a gente está com sede, a gente tem necessidade de afeto, de atenção, né? E aí a gente tem os reforços secundários, que, ao contrário, são aqueles que adquiriram a função quando pareados temporalmente com os primários. De novo lá, né? Do mesmo jeito que o comportamento reflexo pode ser condicionado à medida que a campainha era emparelhada ali com o alimento, também existem reforços secundários que diretamente não teriam efeito nenhum sobre o nosso comportamento, mas que à medida que foram pareados com outros estímulos, eles passam a ser suficientes. Alguns desses reforçadores secundários, quando emparelhados com muitos outros, tornam-se reforçadores generalizados. Quais são os exemplos aqui? Dinheiro e aprovação social. Se o dinheiro, a gente não aprendesse que o dinheiro pode nos proporcionar o quê? Comida, água, conforto, proteção, valorização social, o dinheiro não seria um estímulo reforçador do nosso comportamento. Porque ele em si, se você der para uma criança dinheiro, ela vai rasgar, ela vai colocar na boca, vai morder, enfim, porque para ela não tem função nenhuma esse reforçador. Mas à medida que ela percebe que com dinheiro se compra comida, se compra o brinquedo que ela quer, esse dinheiro vai se tornando um reforçador generalizado. Então, muitos comportamentos que a criança emite, depois adulto e adolescente, vai ter como base a obtenção de dinheiro, porque o dinheiro possibilita a satisfação de várias necessidades. Eu estou dando aula aqui para vocês, né? Olha só essa questão do comportamento. Eu tenho uma cachorrinha, não sei se eu já mostrei para vocês a Lili, uma pretinha. Ela tá aqui arranhando a minha porta. Então, quase todas as vezes que eu fecho a porta aqui para dar aula ou para dormir, enfim, ela fica arranhando a porta. Por quê? Né? Porque uma vez ela estava aqui querendo entrar no quarto, ela arranhou. E o que eu fiz? Eu abri a porta para ela. Então, agora, todas as vezes que a porta está fechada, ela fica passando a unha. E aí tá ela passando aqui para eu deixar ela entrar. Vou deixar ela entrar, gente, peraí. Vem, Lili. Vem aqui. Vocês estão vendo ela ou não? Não, professora. Vem aqui, sua gordinha. E agora? Estão vendo? Agora sim. Essa safada. Então vai dormir. Então, os animais, eles são condicionados, o comportamento dele, assim como os seres humanos, tá? Se a primeira vez que ela arranhou, a primeira não, ou várias vezes que ela arranhou, eu não tivesse atendido ao pedido dela, ela não ia ficar arranhando a porta, porque não ia fazer diferença, não ia atender a necessidade dela, que é entrar dentro do quarto.
Agora ela quer sair. Por que você entrou, Lili? Tem que sossegar, minha criança. Vai. Pessoal, então a gente encerra aqui. Deem uma olhada nesses slides. Assistam os vídeos que eu disponibilizei nos slides. Se possível, leiam o texto, porque vocês vão ter 15 dias, né, agora para fazer tudo isso. Para a gente poder finalizar, eu acredito que em mais uma aula eu finalizo esse conteúdo. E aí eu vou passar atividade. Eu preciso verificar, não tenho certeza, eu acho que eu não passei ainda da psicanálise, eu vou disponibilizar as atividades e vou dar, claro, um tempo maior para vocês fazerem as duas. E depois disso, eu vou começar a trabalhar com temas específicos da área de vocês, como comunicação, conflitos, grupos, enfim, né, coisas que a psicologia, teorias que eu passei da psicanálise. Ah, tá, então se eu passei, tá ótimo. Agora eu vou passar do behaviorismo. E eu costumo passar um trabalho só de cada conteúdo. Ah, beleza, Camila. Então, vocês vão fazer esse trabalho, né? Eu vou finalizar esse conteúdo, vocês vão fazer o trabalho, e depois eu vou trabalhar com esses temas voltados diretamente para a intervenção de vocês, né? Mais práticos, assim. Ok? Então, é assim que a gente vai conduzir a disciplina, tá? Finalizando esse conteúdo, eu começo a trabalhar com questões liderança, questões específicas. Dúvidas até aqui? Não, professora, tranquilo. Então, eu vou disponibilizar o link da pastinha para vocês lá no Moodle, com as 2 aulas que eu ministrei até agora sobre esse conteúdo. E aí eu vou inserindo as outras aulas nessa pasta, e vocês sempre vão ter o link da pasta. Boa semana, então, e a gente se vê daqui a 15 dias. Nem sei, né, porque semana que vem é feriado, tem que olhar lá o calendário, que agora eu tenho calendário, não vou ficar mais perdida. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora.